Olá, estamos no nosso primeiro episódio do Emprecast, na verdade, verdadeira, uma edição piloto. Podemos errar bastante por aqui hoje, com uma convidada super especial, que é a Ana do Biscoito Maria. Obrigada, Ana. Obrigada a você pelo convite, animadíssima, nossa primeira edição. Isso aí, e tinha que ser a Ana porque ela que vai fazer a nossa logo. Vocês vão ver aí que a gente vai colocar o arroba na TV, mas por enquanto ainda não temos nem logo. De tão rápido que foi entre tomar a decisão de fazer o podcast e iniciarmos, assim. Então, estamos fazendo essa primeira edição. A ideia é que a gente faça conteúdo de empreendedorismo, de pessoas que se transformaram com e dentro do empreendedorismo, né? Porque, primeiro, existe uma transformação, que é você ter um negócio, e depois você percebe que o empreendedor também precisa identificar os lugares ali onde ele precisa de melhoria. Então, é um processo de autoconhecimento. Empreender é um processo de autoconhecimento, né? Concordo. Então, vamos lá. Para quem está assistindo a gente, né? Pode ser que seja o primeiro seguidor do nosso Instagram. Esse é o Instagram, então segue a gente lá. E lá a gente vai fazer os recortes, né, das partes que a gente entender que vão contribuir mais para essa audiência de empreendedores. Então, vamos lá, Ana. Coloca lá no arroba da Ana. A Ana já tem Instagram há muito tempo, então vão ter conteúdo sempre lá. E aí, vamos começar aqui com a Ana, para ela contar um pouquinho, né? Primeiro, se você quiser se apresentar aí, depois a gente já começa a contar um pouquinho da sua história como empreendedora. Então, tá bom. Gente, sou a Ana, do Biscoito Maria. Muito feliz, viu, mas de abrir esse podcast. Espero aí que seja o primeiro de muitos episódios, que também seja uma oportunidade das pessoas se inspirarem, né? Então, assim, você vai buscar aí empreendedores, pessoas que vivem de ter o próprio negócio. E eu tenho certeza que é um conteúdo que ajuda, né? Auxilia não só quem é daquela mesma área, mas quem está pensando em largar a carteira assinada e investir no próprio negócio. Então, espero de verdade que seja uma porta aberta aí para alguém que está assistindo. Eu sou empreendedora há mais de 10 anos, dona do Biscoito Maria Studio, proprietária do Biscoito Maria, que é uma empresa de design e arte afetiva. Trabalho com empresas que gostam de criar marcas com essência para poder falar dos próprios produtos, e também com casamentos, que é aí um público que há algum tempo já amarrou aí, assim, o meu coração. Gosto muito de trabalhar com essa linguagem. Ótimo. E conta para mim, né, pra gente, como que foi a origem, assim, da versão empreendedora. Porque não necessariamente é no mesmo momento que você abre uma empresa, né? Fato. Para ser bem sincera, eu não sei te dizer quando foi essa origem. Talvez... eu acho que empreender é muito louco, porque é diferente de ser empresário, né? Totalmente. E empreender, eu acho que é aquele... não sei, um movimento para fazer algo, né? Uma sensação de querer criar um movimento. E eu acho que eu percebo isso em mim até nova, assim, desde a época da escola até. Então, assim, eu lembro que lá eu participei de mini empresa. Então, eu já comecei a desenvolver algumas habilidades ali. E antes, porque eu comecei a faculdade, eu fui trabalhar numa escola de aula particular, assim, para ganhar uma grana. E o dono dessa escola falava comigo assim: você não devia fazer artes, você devia fazer administração. Porque você é muito boa para gerir, para organizar as coisas e tal. Porque lá era uma bagunça, e assim, eu comecei a organizar. Gente que não pagava há meses, quase um ano. Comecei a fazer as pessoas conseguirem pagar e tal. E aí, organizando os sistemas, as coisas. E aí, ele cantou uma pedra que foi impressionante. Porque ele falou assim: eu acho que você nunca vai tirar carteira de trabalho. E eu nunca tirei carteira de trabalho. É mesmo? Nunca tirei. Nunca nem tive documento. E é um problema que, às vezes, a gente vai participar de algum edital, alguma coisa, precisa do número e eu nem tenho. E aí, daí, eu trabalhei em outros lugares, ou como estagiária depois, ou então como freela mesmo. Mas, quando eu fiz um intercâmbio pela faculdade, eu voltei. Foi aí que eu comecei o movimento de criar um ateliê de artes com uma amiga, que foi se transformando. Eu não pensei, vou abrir uma empresa. Eu pensei, preciso de um espaço para criar. E aí, a gente criou esse espaço e, dali, o movimento continuou. Porque eu já tinha isso dentro de mim, essa coisa de... bom, eu tenho um espaço, agora eu preciso fazer
um dinheiro com ele para eu pagar o espaço. E quais eram os seus primeiros trabalhos? Já era nessa área de design? Sim, como eu tinha formação... eu já era formada em design quando eu abri esse espaço e estava finalizando a formação na UFMG, em Belas Artes. E aí, na época, inclusive, a Belas Artes estava de greve, então eu estava parada, precisava de criar um movimento. E aí, a gente começou a fazer umas ilustrações, eu e a Luísa, que era a minha parceira, minha sócia. E a gente começou a divulgar aulas de desenho, ilustração. E aí eu lembro que a gente fechou alguns trabalhos, que era uma ilustração para uma empresa de tecidos. Aí a gente fez também uns croquis para uma pessoa que estava formando em moda. Deu algumas aulas, algumas coisas assim. E aí, quando a gente foi fazer esse material, a gente até trocou ideia com uma amiga nossa que é designer também, formada no design gráfico e na Belas Artes. E ela falou, gente, eu estou fazendo trabalhos muito parecidos com vocês e não estou dando conta do volume, vamos juntar. Nessa época, a gente chamava o nosso espaço de Ateliê Carimbo, que começou em agosto de 2012. Então, não era o Biscoito Maria ainda, né? E aí, daí, nessa construção, que foram 6 meses, que a gente começou a criar esse movimento, apareceu essa terceira pessoa, que é a Luciana, e a gente começou a pensar num novo nome, porque... aí começamos a pensar nessa preocupação de... precisa de registro de marca, Ateliê Carimbo acho que não tem essa facilidade, precisa de um nome que fale das 3, A gente começou a pensar por aí. E aí, nesse processo que a gente começou a mudança do nome. Não sei se eu posso continuar falando. Não, pode. Aí a pergunta que eu ia te fazer assim... quando você decidiu por esse nome, né? Você foi lá e pensou na formalização, né, de abrir CNPJ? Ou você primeiro criou e foi... Porque a parte artística, até um certo momento, ela é bem informal, né? As pessoas... algumas pessoas têm receio de abrir CNPJ. Eu não sou uma delas, por exemplo. Às vezes eu adoro, né? CNPJ, eu nem tenho muita certeza qual KNAI que eu vou usar como principal. Mas é porque... existe uma cultura ainda, né, antiga, de que é uma coisa quase imutável, né? Óbvio que não é fácil fechar um CNPJ. Eu já fechei porque era uma sociedade que eu tinha várias pessoas e aí a gente realmente não queria continuar. Era um projeto social, no caso. Mas a gente tem essa origem um pouco, essa crença, assim, né, de abrir o primeiro CNPJ. Eu acho que a mesma ansiedade que eu tinha de tirar carteira, sabe, de fazer meu CPF, né, na época que o CPF não saía quando o neném nascia, eu tive de abrir meu primeiro CNPJ. Eu estava ansiosa já para isso chegar, entendeu? Então, eu queria saber a sua sensação. Se você tinha a sensação assim, de algo ser muito formal, desnecessário, ou tipo, abre, se não der certo, tudo bem. Então, a gente não abriu o CNPJ nesse momento. Eu acho que, primeiro, porque foi uma coisa que foi acontecendo de maneira tão informal mesmo, assim... Foi meio que quase que assim, um freela. A gente não estava entendendo isso. Já estava começando a ter um pensamento de empresa. A gente só não tinha essa percepção tão ampla disso. E eu acho que o que você falou em relação ao universo das artes é muito verdadeiro, assim. Eu não tinha na minha cabeça que isso era um problema, mas, ao mesmo tempo, eu também não priorizei isso, sabe? Eu estava... Na minha cabeça, eu precisava construir uma coisa. E acho que depois formalizar ela, sabe? Então, nesse momento, a gente não tinha CNPJ. E até deveria ter uma abertura de CNPJ diferente de um MEI, por exemplo, porque eram 3, né? E aí, mas foi bom que não aconteceu dessa forma, porque, como você sabe, hoje eu sou proprietária única, né? Então, assim... Não... Sim, aí teve aquele test drive. A gente estava se ajustando hoje, por exemplo, momento. Eu não tenho esse receio de abrir o CNPJ... Mas quando eu acho que nenhuma empresa minha, eu abri o CNPJ antes de tudo. Primeiro que eu não tinha um nome. Eu pensava assim, tem um nome fantasia, que nome que eu vou colocar? Ainda estava pensando e tal. Sim. Segundo que acontece um monte de coisas que você está olhando e você realmente não prioriza isso, né? Total. Até o ponto que, sei lá, numa sessão de terapia uma vez, eu comentando, eu falei assim, gente, eu nunca abri um CNPJ no meu nome. No seu nome. O único CNPJ que eu abri no meu nome hoje está com o meu ex-sócio, né? Que a gente tinha nós tínhamos 2 empresas. Eu fiquei com o CNPJ, ele ficou com outro. E eu não tinha nenhuma empresa atuante agora que o CNPJ. Inclusive, a franquia do B2B que eu comprei há 1 ano atrás, eu abri primeiro o MEI no nome da Camila, que é minha sócia, para facilitar, sabe? Tipo assim, tá tão corrido. Agilizar o processo. Mas aí, quando eu concretizei, eu falei, gente, isso é muito sério.
isso é muito sério. Então, eu abri o Maíse Góes, que é o que você vai fazer a logo também. Participações, porque aí vai ser uma forma... Vai ser um CNPJ que eu vou prestar serviço para mim mesma em algumas situações, porque cada empresa tem uma composição societária diferente, tem algumas que eu sou... No caso, a Maria Pilanger é a única que eu sou sozinha. E aí, eu vou prestar serviço para mim mesma, então agora já tenho... Então, a sua própria marca. Mas isso é muito... ótimo Mas passo. por que eu queria falar sobre isso, assim, né? Aqui a gente não tem muita pauta, assim, né? Certa, mas... O que eu acho legal. Porque as pessoas ou têm medo demais, ou acham que tem que ter, fazer um planejamento de negócio. O planejamento de negócio que eu fiz da Maria Pia Lingerie, por exemplo, que foi o meu primeiro negócio, se eu ler ele, hoje eu tenho ele ainda, tem absolutamente nada do que está lá, sabe? Então, assim, é óbvio que a gente tem que planejar, mas esse test drive que você fez com essas sócias, se sentir... Né, a vida empreendedora, ele te possibilita. Sim. Esse CNPJ, inclusive, que eu citei, que a gente abriu, a gente foi muito... no calor, a gente acabou de formar, a gente fazia parte de um projeto social dentro do Cefet e queríamos fazer disso uma OCIP, uma ONG, né, para poder trabalhar com aquilo. Aí, cada um arrumou um emprego melhor do que o outro, recém-formado em engenharia, a gente realmente não foi priorizar, entendeu? Aí a gente gastou um tempo depois para conseguir fechar esse CNPJ. Então, assim, não tem certo nem errado. Eu acho que a pessoa, se ela tem esse receio, esse medo, então faz um teste mesmo. Porque aqui no Brasil, muita coisa ainda é informal, né? Sim, e acontece, assim, que o que eu percebo um movimento do empreendedor individual senti muito isso, especialmente na pandemia, né? Como eu faço desenvolvimento de marca para empresa também, né? E normalmente eu atendo um perfil de empreendedor parecido, assim, até comigo, com você, enfim. E aí, o que eu percebo? Muitas pessoas estão no emprego formal, às vezes estão insatisfeitas por algum motivo, ou pelo financeiro, ou pelo próprio trabalho em si, pela carga horária, pelo excesso de trabalho, e querem desenvolver uma outra coisa, então elas querem testar. Então, às vezes esse teste vai dar certo, e aí ali vai caminhar para uma coisa que vai de fato acontecer, né? Uma empresa que vai firmar. No nosso caso, a gente não pensou nisso, né? A gente foi indo, a gente estava ali entendendo o que estava acontecendo, eu acho que a gente percebeu fazendo. Então, a gente estava num perfil de ateliê, era um ateliê para pintar. Eu que vinha com a Luísa, minha sócia, né? Que é minha grande amiga, eu falava com ela assim... Não, a gente precisa fazer dinheiro com isso aqui, porque a gente precisa pagar. E a Luísa nunca conseguiu acompanhar o meu aceleramento. Ela falou assim, você é louca demais. E eu ficava assim, não, a gente precisa fazer um dinheiro com isso. Precisa dar aula, precisa fazer aquilo. E nananã. E ela já era outro ritmo. Ela estava ali para produção, para criar, e nananã. E aí, foi fluindo, a coisa foi caminhando. E aí, quando a gente viu, a gente estava na construção do Biscoito Maria. Né, que foi de 2012 para 2013. Já tinha 6, 7 meses aí de ateliê. E conta, então, como que foi a escolha desse nome? Porque eu imagino que muitas pessoas devem te perguntar, né? Que eu já vi as pessoas... aquele biscoito redondinho, tipo maisena? É a pergunta que eu mais recebo tem 10 anos. Mais até do que o que são seus serviços aí. Por que Biscoito Maria? Mas é legal, porque, assim, na época... eu e a Luísa, a gente tinha uma pegada... mais poética. E a Luciana, que é a nossa amiga também, ela já tinha uma pegada mais prática, mais, assim, mais comercial, digamos assim. E nesse processo, nesse meio tempo, a gente teve esse conflito. Usar o nome dela, que ela já tinha uma empresa, ela estava com uma empresa incubadora, na UENG, e a gente tinha esse nome do Ateliê Carimbo, que tinha toda uma poética atrás desse nome. Então, assim, bom, nenhum desses dois nomes satisfaz todo mundo, vamos achar um terceiro. E a gente ainda queria essa linguagem mais poética, porque tinha a ver com as três, no fim das contas. A Lu também tem essa... a Luciana também tem essa pegada. E aí, a gente estava procurando alguma coisa, assim, que falasse de criatividade, que falasse de arte, que falasse de poesia, mas sem ser um nome óbvio para a área do design, né? A gente queria criar um burburinho, digamos assim. Queria que as pessoas pensassem o que é isso, né? E, de fato, isso acontece até hoje. E aí, a gente foi numa pesquisa. Eu lembro que a gente pesquisou muito, assim, nome de pássaro, de flor, de fruta. E foi vendo o que tinha disponível. E foi vendo os significados para ver se fazia sentido pra gente.
E, por incrível que pareça, quem sugeriu esse nome, Biscoito Maria, fui eu. E eu fui a primeira que não gostei. Eu falei, gente, Biscoito Maria. As duas empolgaram super. A Luciana já foi procurar. Nossa, tem domínio. Tem .com e tem .com.br. Vamos fazer. E eu, não, gente, eu não gostei desse nome. Falei, mas assim, saiu. E elas, não, é muito bom, esse nome é ótimo. Eu falei, gente, mas será que a gente pode registrar isso, né? Tipo, né? Biscoito Maria, é um biscoito, até entender tudo, né? Aí a gente foi vendo. E aí, nisso, eu comecei a gostar. Porque, assim, é muito louco como que a gente sabota as próprias ideias, né? E, assim, mesma hora que eu sugeri, eu já falei, não. Eu acho que é uma responsabilidade grande, né? Escolher um nome para uma coisa. Então, me afastei daquilo. E aí, a gente foi pesquisando algumas coisas... E foi vendo as conexões, né? O Biscoito Maria veio para mim, e eu acho que vem para muita gente que fala comigo, uma memória afetiva relacionada, assim, àquele café da tarde, ou o café da manhã mesmo, a casa de vó. Para mim, isso tem muito a pegada da energia mineira mesmo, de café com prosa, assim, de fazer aquele lanche, que agora o nome chique para isso é brunch. Um brunch. E aí, aquela coisa assim, igual a gente tá aqui, um cafezinho, um biscoitinho, um bolo, um suquinho. E eu gosto muito disso. Eu sinto que é um lugar para você trocar afeto. Então, eu me sentia confortável com esse nome nesse lugar. E aí, a gente foi vendo as coisas que a gente gostava, como o Milton Nascimento, que tem a música Maria Maria, que desde que começou, para mim, é o hino do Biscoito Maria. Porque fala da força feminina, da força da mulher. Que, pra gente, eram 3 mulheres ali criando. 3 mulheres muito feministas, 3 mulheres artistas. E aquilo ali fazia muito sentido pra gente. Aí a gente pesquisou outras coisas, viu que uma origem egípcia também, Maria significava amor. Tem uma questão espiritual do nome Maria, apesar de não ser o nome... Não tenho certeza sobre essa informação. O nome brasileiro, Maria, é um nome que tem uma energia muito brasileira. Sim, total. E eu gosto muito das coisas com... a nossa linguagem, sabe? Que tem a ver com o espaço onde a gente está. Para mim, eu acho muito importante a gente se conectar com a cultura do nosso local. Né? Tanto que, assim, sou uma apaixonada com Belo Horizonte. O Biscoito Maria está do lado da Praça da Liberdade. Eu gosto da gente estar... a gente sempre valorizar aquilo que é do nosso entorno. Então, isso também era um ponto forte. Agora, o mais legal de tudo é que aí a gente definiu esse nome, mas... 1 ano e meio depois, eu já estava sozinha na empresa. Eu fiz um projeto de trabalho na pós-graduação e fui fazer, tipo, um redesign da minha marca e pesquisei algumas coisas a fundo. A princípio, ali, eu não ia trabalhar com casamento. Então, não estava preocupada com essa coisa, com essa informação. Mas aí, eu fui fazer, né, depois, é um assunto para outro momento, mas, assim, fui começar a trabalhar com casamento por conta do convite da minha prima, que ela me pediu para fazer. E aí, 1 ano e pouco depois, eu já estava trabalhando e eu descobri que o Biscoito Maria, ele não é um biscoito brasileiro, ele foi criado por um confeiteiro inglês para homenagear uma duquesa russa que chamava Maria, que ia se casar com um duque inglês. Olha. Foi feito para um casamento. Olha, que conexão. Louco, né? Louco. E aí, louco mesmo. enfim. Eu adoro essas conexões. Né? Não. Parece que vem os insights e depois a gente começa... Não, eu fiquei impressionada. Eu falei assim, gente... E essa época eu já trabalhava com casamento. Então, falei, gente, como que, assim, a gente escolhe sem saber, né? As conexões que o próprio nome tem, né? Então, o Biscoito Maria foi um biscoito criado para o casamento. Olha, então, tem tudo a ver com a energia do meu trabalho hoje, assim. Foi chamando esse segmento que a gente Exatamente, adora. Exatamente. Ô, Ana, vamos lá. Então... vamos falar um pouco desse processo de aprendizagem, né? Porque a Biscoito Maria fez 10 anos esse ano, não foi? Foi. E eu acho que, assim, se você voltasse lá atrás e falasse para a Ana de 10 anos atrás, o que você acha que se tranquilizaria ela, assim? Nossa, eu acho que naquela época eu era mais destemida em alguns aspectos, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não fazia ideia de onde eu iria chegar, né? Então... se eu pudesse tranquilizar, digamos assim, eu acredito que, primeiro, eu daria algumas dicas de caminhos, assim, de ferramentas, que eu acho que faz muito sentido para mim hoje, o que eu fico pensando quando eu dou dica para algumas amigas que me pedem, se eu tivesse amarradinho um monte de coisas, um monte de processos que eu precisei aprender na marra, assim, um monte de erros que eu dei,
E que se eu já tivesse esses processos organizados, olha, tipo, faz isso, planilha as coisas dessa forma, usa essa ferramenta que ela vai facilitar você entender o processo. Tipo, Trello, por exemplo, você entender os processos. Arrisca mais. Não tenha medo de arriscar, porque normalmente quando você arrisca, você tem uma possibilidade de ter um retorno melhor. Obviamente que não é você não ter uma grana e sair investindo uma coisa que você não tem, né? Eu sempre fui uma pessoa muito contida, eu tinha sempre muito medo de investir, porque eu não tinha um recurso próprio, né? Então, eu fazia o recurso e o recurso virava da empresa. Então, eu comecei a trabalhar e pagar. Então, eu ficava... No início, eu pagava as contas, eu não tinha retirada, né? Então, no início... Na época, eu morava com meus pais, então não sofria por não ter retirada, né? Então, aos poucos, eu comecei a precisar ter retirada. Porque eu, né, fui ter minha vida própria. E se a gente não colocar um limite ali, acho que a gente fica eternamente Exatamente. sem fazer essa retirada. Exatamente. Porque tem muitas outras prioridades. Então, assim, se eu pudesse voltar ali atrás, eu me colocaria num lugar de mais risco, de mais coragem, de menos medo de investir. Mas, ao mesmo tempo, também, assim, sem exageros, né? Porque eu acho que a gente tem que dar o passo conforme a perna. Se você tem uma grana para investir, eu acho que você se joga. Se você não tem, vai conforme a perna, mas sem aquele medo de arriscar. Mas, principalmente, se eu pudesse amarrar algumas coisas, alguns processos e já me entregar ali de mão beijada... Eu acho que me ajudaria muito. Acho que é por isso que esse tanto de curso que a gente gosta de fazer, né? Eles cortam etapas. Ela, obviamente, faz parte também do seu aprendizado, né? Errar, enfim. Sim. Mas tem lugares, tem posições assim, no negócio que, com certeza, se você conversar com alguém, e de preferência, for mentorado, fizer um curso com essa pessoa, ela já vai encurtar o caminho, né? Que aí você vai dedicar aquilo que você gosta de fazer mesmo. Exatamente. Né? Que, no caso, é a parte artística. Lógico que a parte administrativa é importante, a parte de inovar, de trazer um gás sempre novo para a empresa, mas o que você gosta de fazer mesmo é a parte artística, né? Total. Então... Eu acho, assim, eu até fiz muito curso na época, assim, do Sebrae e tudo mais, mas... É isso, assim, o que eu vejo, por exemplo, né? Fazendo cursos hoje, né? Pedro Superti ou Metamorfose, mentorias, né? Que trazem pra gente... Hoje, 10 anos depois, tem coisa para aprender, né? Então, você imagina naquela época que eu estava completamente crua, não sabia muito o caminho, eu fui na intuição. Sim. Né? Fui fluindo ali, entendendo o que eu tinha que fazer, né? Não sabia como eram esses processos de gestão, uma planilha financeira. Eu acho que há 10 anos, 15 anos atrás, assim... Era muito de ter consultores, né? Que te falavam o que você tem que fazer. Eu na época, fui muito para a linha do Sebrae. Mas eu sentia falta de conversar ou de ter orientação de quem colocava a mão na massa. Não é que isso que a consultoria não seja importante. Mas é que o dia a dia, a realidade é outra, né? Então, assim, quando os primeiros cursos que eu fiz, que eram presenciais, que não tinha essa febre do curso online, e aí tinha lá 10 coisas que você tem que fazer. E aí eu sou meio Caxias, sabe? Eu achava mesmo que tinha que fazer aquilo. E depois você vê que aquilo ali é humanamente impossível. Né? Que quem determinou aquilo, possivelmente, não estava dentro de uma realidade de um negócio pequeno. Né? Total. Que a realidade da maioria dos empreendedores no Brasil são negócios muito pequenos, né? E que você vai ali na informalidade, depois você tira um MEI por alguma razão, para você ter uma maquininha, ou para você, de certa maneira, emitir uma nota, ou contribuir alguma coisa para o INSS. Então, tem vários motivos que fazem com que uma pessoa, né, abre CNPJ. Mas eu acho que essa preocupação, sabe? Ela é uma preocupação que vem muito forte para todos nós, né? Quando a gente está nessa fase. Sim, inclusive, falando isso, assim, me veio aqui que nesse processo de organizar, né, na mente, vou abrir um negócio, vou arriscar, vou sair do meu trabalho, vou criar esse movimento, eu acho que o principal é você buscar uma motivação, né? Você tem a motivação ali dentro desse processo de construção da empresa. Se você tem a motivação para aquilo acontecer, eu acho que é um caminho, mesmo que você não tenha todas as ferramentas, porque você não vai ter, né? Eu gostaria de fazer isso para mim, né? Mas não tem como. Até porque agora, 10 anos depois, sabendo um monte de coisas, eu ainda estou aprendendo coisas novas. O que eu acredito que seja muito importante é você não
desacreditar do processo. Então, eu lembro que até 5 anos de Biscoito Maria, eu quis desistir várias vezes. Eu mandava currículo, eu falava assim, não, isso aqui não vai dar certo. Eu lembro que 5 anos, para mim, foi, assim, um ponto, uma divisória. Eu mandava realmente muito currículo e ficava, assim, frustrada quando o trem não dava certo. Parecia que não era para eu largar, sabe? Sim. Mas eu falava assim, gente, isso aqui é uma dor de cabeça, eu tô perdendo tempo, eu não tiro a retirada que eu quero e tal. E aí, na hora que eu fiz 5 anos, eu não sei se mentalmente eu falei assim, bom, a maioria das empresas fecham até 5 anos. Eu tinha essa estatística do Sebrae, que eu estudei para fazer minha monografia da pós. E eu cheguei até aqui, eu não quebrei, eu não tô com dívidas, tá tudo certo, minha empresa tá funcionando, eu tenho clientes. Então, cara, não, acho que isso aqui vai dar certo. E aí, dali pra frente, eu acreditei mais. E é louco que aí as coisas começaram realmente a fluir, sabe? Eu acho que também hoje tem um imediatismo muito grande, que as pessoas querem começar uma empresa e 10 dias depois querem que ela esteja Pode fluindo. acontecer, mas Pode. Bem fora da curva. E depende muito do que você fazia antes, né? Às vezes você já tem um network, às vezes você eu já tive... estava na área. As empresas que eu tive, que foram lucrativas desde o primeiro mês, uma foi comprando o CNPJ, que aí eu comprei ponto, comprei tudo, só mudei a marca, que é o Açaí. E a outra foi comprando uma franquia. Que também já tem um histórico. Só que eu tinha um network gigantesco, que é o caso da B2B, então eu consegui, né, trazer esse network. Mas é isso, é sobre fazer esse processo de análise mesmo na parte inicial. E eu tenho a sensação, né, que eu acredito que talvez você tenha também, contando a história do Carimbo, Estúdio Carimbo, que chamava? Ateliê Carimbo. A gente não tem muita certeza para onde que a gente está indo, né? Então, às vezes, assim, as pessoas fazem um planejamento ali, não tem... E aí você... eu quero atender determinado público, quero ter um ticket médio de tanto. Então, você faz um planejamento, né? Você idealiza aquilo. Pode ser até escrito, com algum consultor, etc. E, na verdade, é o consumidor, né? O cliente que vai te levando ali e você vai sentindo. Então, o que eu percebi, e talvez eu falaria para a Maísa lá de trás, entendeu? Ouça mais os seus clientes, mas tenha filtros. Porque em algumas situações eu ouvi demais e saí crescendo muito o que eu estava fazendo e era para atender uma pessoa. Então, não adianta também você querer atender todo mundo, que você não vai dar conta, né? Então, assim, eu tenho eu gosto dos feedbacks depois que eles acontecem. Na hora, às vezes, eu não tenho uma reação muito boa. Isso é um aprendizado que eu fui ter nesses 10 anos. A pessoa fica com a sensação de que realmente eu não gostei do feedback dela. Mas é que eu fico questionando, assim, eu não aceito de prontidão, mas eu vou remoendo aquilo ali, eu vou achando um raciocínio, faz sentido. Né? Na maioria das vezes, os feedbacks, eles fazem muito sentido para mim, sabe? Então, é uma coisa que depois que eu resolvi escutar o cliente, e não é tipo o cliente ter sempre razão, não é isso que eu tô falando, não. Feedback de entrega, né? Porque às vezes você faz um negócio, você tá achando assim, que você tá arrasando naquilo, você não pergunta, olha, disso tudo que eu fiz, o que mais te chamou atenção, né? Porque às vezes você tá gastando energia, gastando recurso com uma coisa específica que nem é aquilo que chama atenção para a maioria dos seus clientes. Então, isso de escutar sempre foi muito relevante. Toda vez que eu faço isso, eu tenho grandes crescimentos nas minhas empresas, assim, sabe? Na Vestidos de Branco é assim. Agora, recentemente, a gente começou a ouvir os clientes na B2B também. E a gente está... escutar o cliente, e é um negócio, gente, que é de graça. Às vezes, você pode até dar um regalozinho para a pessoa, mas, assim, é uma coisa que não tem custo, né? Que você pode, ali, achar uma ferramenta para poder fazer essa pesquisa, essa conversa com o cliente, enfim. Então, eu acho que é bem válido a gente pensar nisso. Muito válido. Eu acho que o escutar o cliente ajuda você até a direcionar algo que você está fazendo, porque, às vezes, a gente entrega e, às vezes, não tem a percepção do que, de fato, essa entrega está significando para aquela pessoa. Sim. Porque quando a gente escuta tanto uma crítica, talvez aparentemente possa ser negativa, né? Mas ela, na verdade, pode ser muito mais construtiva do que negativa, você começa a ter uma percepção eu estou gerando esse impacto, tanto negativo quanto positivo. E aí, bom, é o meu objetivo, é isso. Porque se for
Então, talvez eu precise procurar um outro tipo de cliente. Ou então, se não for, Sim, o que isso que eu também, vou explorar? né? Porque às vezes você acaba atingindo um público que não é tão interessante e que não é... Vou dar um exemplo macro, assim, não é, né? Você começa a atingir um público que te pede desconto demais, que não te valoriza, isso é uma falta de posicionamento, né? Então, você começa... Até isso é um feedback. Total. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo, né? Então, eu acho isso muito relevante. Demais. Coloca pra gente o terceiro. Isso, é o da vestido de branco. Aí. Então, agora eu queria falar um pouco do vestido de branco. Porque foi o ponto onde a gente se conheceu, né? Eu fiquei super insistente. Eu gosto de ser assim, quando eu acredito que vai ter uma afinidade grande. E, às vezes, obviamente, eu não quero ficar naquela posição de ser chata, sabe? Então, eu dava um tempo, mas eu olhava as suas coisas e falava, gente, a Biscoito Maria é muito a cara da vestido de branco. Eu preciso muito que a Ana venha. Nossa, foram alguns anos, né? Eu acho que a primeira vez foi em 2015, quando a gente começou. Foi 2015 que vocês começaram? Eu achava que era desde 2014, então foi 2015, né? A gente fez a primeira reunião em 2014, mas eu tenho a impressão de que a primeira reunião que eu fiz com vocês foi em 2015, não sei. Não lembro Eu lembro certinho. até onde que era no primeiro escritório nosso, e a gente ficou lá de meados de 2014 a meados de 2015. Então foi por aí mesmo. Nessa época, inclusive, foi logo depois da minha transição. A gente teve a mudança lá com as meninas, né? A Luciana ficou um mês só com a gente, porque ela estava com outros projetos. E a Lu ficou mais um ano e pouco, então acho que ela saiu em 2014 do Biscoito Maria. Então foi logo que a Lu saiu. A Luísa, que era minha sócia desde o Ateliê Carimbo. Que aí ela foi traçar novos rumos aí para a jornada dela. E que aí eu fiquei sendo a única do Biscoito Maria, né? E aí eu acho que foi por aí mesmo, 2014, 2015. A rede, né? Acho que naquela época que você começou a rede e que a gente já começou a conversar, eu ainda não trabalhava tão profundamente com o casamento. Já estava trabalhando. Eu lembro disso mesmo. Mas ainda atendia muito mais empresa do que casamento. Então, eu acho que por isso também que eu demorei, sabe? Eu ainda não entendia que era aquele meu caminho. E é isso, é a coisa da percepção, de entender... porque eu não decidi. Vou abrir uma empresa que vai trabalhar com X, Y e Z. Tipo, foi isso. Foi um ateliê artístico que a gente foi experimentando. A gente chegou a trabalhar com mídias sociais. Eu já tive um blog antes de ter empresa. E eu era boa nisso, escrevia texto. Eu cheguei a fazer até cobertura no Minas Trend. Então, eu tinha uma pegada com isso. Então, a gente fazia material, conteúdo de rede social para algumas empresas. Então, assim, a gente tinha isso muito forte. Depois que eu fui percebendo, não, eu quero ir nichando para o design mesmo. Sim. Que é a minha formação, né? E aí, a gente foi conduzindo até que o casamento foi ficando mais forte. Eu até acho, assim, que o casamento, ele, para mim, foi fazendo mais sentido e foi dar uma guinada maior lá para 2017, 2018, porque eu comecei a explorar a aquarela, né? Então, foi quando eu já fazia aquarela e eu não sei porque eu acho que os mostrava personalizados isso. Antes era assim, o nome da pessoa. Ou a sigla, né? O brasão, assim. Essa linha dos personalizados, que até para chegar para um público maior, né? Porque às vezes a pessoa fazia, mas era um público mais seleto e não era tão acessível a utilização dessa personalização, né? Do que foi feito ali. Eu acho que chegou também mais ou menos nessa época, né? Sim, eu acho que teve uma transformação, né? Assim, já existia, assim, essa linguagem, mas muito diferente do que a gente faz hoje, né? E eu acho que também, assim... Hoje é uma demanda muito latente, assim. Muito. É impressionante como que os casais já identificaram, né? Total. Que a identidade visual é algo que tem que ser feito com mais antecedência. Exato. Que tem que, né? Que vai contar ali a história. Porque eu casei em 2014, foi por isso que a Vestido de Branco nasceu no ano seguinte. E eu tinha aquela máxima, né? Vou pegar o convite mais barato que tiver, porque todo mundo vai jogar aquilo fora. Sim. E hoje eu falo assim, gente, como que era uma percepção totalmente distorcida. Total. Totalmente distorcida. E é isso, assim, não é sobre jogar ou não o convite fora, porque isso no frigir da história toda e não faz tanto, né? Não é tanta preocupação. Mas é mais, assim, sobre entender, no caso do trabalho do Biscoito Maria, o que de fato
aquilo ali, toda aquela construção, né, traz de retorno afetivo e emocional para aquele casal. Porque a gente não quer, né, o nosso trabalho não é sobre simplesmente fazer um design bonito, né, uma execução bonita. Porque aí a gente... Você poderia pegar algo pronto, colocar o nome deles e pronto. Não que isso seja um problema, mas a gente busca os casais que para eles fazem sentido fazer essa construção da história, né? Sim. Então, mostrar a história deles através da marca. No caso da nossa criação, da nossa construção da identidade visual, eu faço também como se fosse uma linha do tempo através do material que a gente diagrama. Então, com fotos, com a história do casal escrita, com um falando sobre o outro. Então, realmente, não dá para falar que é uma terapia, porque eu não sou psicóloga, mas é quase um trabalho terapêutico. De relembrar como que eles conheceram, quais pontos de encontro que eles têm, o que eles fazem, né? Exato. E eu acho que isso traz uma conexão especialmente forte com a Vestidas de Branco hoje, ainda por cima, porque também você foi sofrendo um processo de transformação com a rede, né? E eu fui sofrendo o meu nesses anos. Total. E eu acho que a gente se encontrou no melhor momento, porque também é um momento que eu tô mais madura com o que é o meu trabalho, com o que eu quero oferecer. E que o que a Vestidas de Branco também tá mudando por essa linguagem mais do significado dentro do casamento. Isso porque também a gente vem tendo uma mudança das gerações, né? Você pensa que os primeiros casais que casaram em 2015, quando a gente começou a vestir de branco, foi nessa virada de 2014 para 2015. Quando a gente fez esses primeiros casamentos, o nosso foco, inclusive, sempre foi, né? Homologar os fornecedores. E, para ser atrativo, a gente colocou um clube de desconto, né? De vantagens. A gente nunca chamou de desconto, mas que eram, no frigir dos ovos, os de desconto. E aí, para a gente se posicionar no mercado e ser atrativo, e a nossa segunda rodada já tinham mais de 250 casais e tal, aí a gente precisou realmente dar uma pelada, vamos dizer assim, né? E isso foi uma escolha... que se eu pudesse falar lá atrás para a Maísa, eu teria falado assim, dá uma suavizada, não exagera tanto, sabe? Porque aqueles posts do It's Time, principalmente, com aquelas noivas gritando, desesperadas. Aquilo ali dava arrepios em algumas pessoas que já estavam escolhendo o posicionamento, que já, né? E aí eu acho que é sobre isso, assim, essa transição que a gente percebeu. E hoje os fornecedores estão mais lúcidos em relação a isso. Porque, obviamente, se você perguntar para qualquer pessoa, em qualquer época que ela empreendeu, é óbvio que ela não gosta de dar desconto. Mas eles não tinham essa percepção mesmo de valor, de como que agrega, sabe? Como que... E as gerações que foram vindo, elas foram também nos ensinando muito sobre... Não quero meu casamento igual a todo mundo, sabe? Então, eu percebo ainda que tem muitos fornecedores no mercado que querem entregar aquilo em escala, sabe? Fazer volume, né? Seja em pacotes mesmo, ou seja, só o serviço dele. Fala assim, olha, é isso aqui você pode trocar por aquilo ali. Não. Ponto, acabou. Ponto, acabou. E a geração nova, ela quer que o casamento seja deles, né? Assim, não quer... quando eu casei, por exemplo, eu entrei com minha mãe. Hoje é a coisa mais normal da face da Terra. As pessoas estão entrando, inclusive, já juntas, né? Quem mora junto, enfim. Querem entrar juntos e entram juntos. E aí você tinha... E eu ainda vejo conteúdo assim. Qual a ordem do cortejo, sabe? Tem muito. Eu falo, meu Deus! Tem muito cerimonial que ainda divulga isso como as regras de etiqueta do casamento, vamos chamar assim, né? Então, assim, eu tenho porque muita tem, eu acho que esse perfil ainda, mas isso também... Entender. E assim, é uma coisa que antes eu achava até que eu ia querer fazer aula de etiqueta, sabe? Para poder, né, ser mais um conteúdo e tal. Mas a minha falta de afinidade com esse tema era tão grande que eu fiquei... Esse é um ponto também. A Maíse, de 10 anos atrás, quando a Vestida de Branco começou, eu ficava olhando para o mercado e eu falava, eu queria agradar o mercado. Então, vou fazer esse tipo de conteúdo, porque agora eu não quero mais, sabe? Agora eu quero entender aqueles casais que vão fazer sentido estarem conectados com a gente. E aqueles que gostam de protocolo, né, gostam dessa coisa mais tradicional e tal, eles vão encontrar outros meios de comunicação que vão fazer sentido para eles, né? E aí a gente vai se identificando e é impressionante quando a gente vira essa chave
e a gente percebe que não tem como a gente agradar todo mundo, ou que a gente nem quer agradar todo mundo, né? Nem é questão de não ter como. É questão da gente não querer, né? Porque por trás de qualquer empresa tem um ser humano lá. 1, 2, 3, 4 que estão fazendo a gestão. Então, assim, e é importante, né? Então, eu acho que a reflexão que eu faço dessa grande mudança que a gente está tendo agora, por exemplo, é justamente essa. Eu quero encontrar casais, né, na vestido de branco ali, que fazem muito sentido para eles estarem com a gente nessa jornada, né? Ou porque a gente homologa o fornecedor, ou porque ele tem benefícios, a partir do momento que ele vai escolhendo ali, a partir do segundo fornecedor, ele já tem benefícios que ele pode resgatar. Então, a gente tem muita coisa para poder entregar para esse casal. E pelo amparo, né? Pelo amparo certeza, também. Que é essa parte da homologação, né? De saber que você está fechando com fornecedores que não vão te dar problema, que vão te entregar, e que foi a minha principal frustração, inclusive, né? Então, que bom que a gente se encontrou depois de um tempo. Mas eu acho que é exatamente isso. Talvez se a gente tivesse tido esse ponto lá atrás, não teria dado certo. Talvez não teria fluído, né? Você sabe que, à medida que a gente vai conversando, eu vou tendo ideias para Ana de 10 anos atrás. E uma, é isso que você falou, para mim, acho que é a mais importante, mas na hora não me veio, que é: escute menos algumas pessoas e mais um pouco o que tem dentro de você. Porque a gente quer agradar muito quando a gente começa. Então, mas eu acho que isso também acaba sendo parte de um processo. Porque você vai experimentar, é como se fosse aquele... atira um pouco para todo lado. Sim. E aí, depois você fala, não gostei, não deu certo, e aí, depois você vai achando o caminho. Mas eu quis agradar coisas que não faziam sentido para mim. E aí, você começa a dar a curto prazo, até médio prazo, a gente faz. Não tem jeito. Mas depois, a gente vai... Você não quer mais. Você não quer mais. Você não quer. Entende? Pode até dar um retorno financeiro, pode até né, você se tornar uma autoridade, mas se não fizer sentido porque você gosta de fazer, que é uma coisa que te brilha os olhos, realmente, com o tempo, o empreendedor não dá conta. Eu até acho que tem outras profissões que dão. Eu penso assim, uma pessoa que é concursada, sabe? Ela já sabe que ela vai ficar ali 30 anos para aposentar. Ela fez essa escolha. Ela fez essa escolha, então tá tudo certo. Ela pode até não ser feliz naquilo. Eu tenho amigas que são assim, não se sentem realizadas e tal, mas encontram outras válvulas mesmo de escape. Eu tenho até uma amiga que está empreendendo socialmente, assim, né? Ela não pode estar em nenhum CNPJ e tal, mas assim, ela tá ali ajudando de outras formas. Um outro movimento, porque eu acho que faz muito parte do ser humano, né? Talvez aquele ser humano anterior, que ficava 40 anos no mesmo lugar e aceitava tudo com engolir sapo, e porque era a fonte de renda principal da família, tem todas as justificativas, e era muito difícil. Você sai de um lugar, ninguém vai te dar emprego, né? Que isso realmente era quase uma sentença de morte, dependendo da época. Eu acho que essa realidade devia ser muito cruel mesmo. Mas hoje a gente tem tantas possibilidades. Um ponto que a gente pode falar, que eu acho super interessante também, é a formação de equipe, né? Porque na Biscoito Maria você não é sozinha. Você tem algumas pessoas para fazer ali. E eu acho que isso, inclusive, nos ajuda até a ter esse olhar. Porque, geralmente, pelo menos os meus funcionários são todos mais novos do que eu. Uma só que não é. Elas vêm com outras demandas. E, às vezes, eu escuto assim, essa é a geração do neném, nem quer trabalhar, nem quer estudar, e não sei o quê. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que eles estão mais espertos, sabendo, desde a parte mais burocrática, o que é o direito, o que não é. Tem mais facilidade de ter esses questionamentos. E eles não querem trabalhar, sabe, sendo maltratados, né, sendo questionados, não podendo ter o mínimo de autonomia. Sim. Porque eu acho que é isso, assim, né? Então, é um desafio muito grande, porque as pessoas da nossa geração, que começam a contratar gerações mais novas e que não percebem que realmente, né, tem um processo ali da gente aprender também. Eu não estou falando, inclusive, que eu sempre acertei. Eu comecei a perceber que tinha uma mudança. Sim. E eu falava assim, aí a solução é não contratar ninguém? É você ficar fazendo tudo sozinho o resto da vida? Então, é isso. Eles precisam... É igual
os filmes do Chaplin mesmo, né? Que ele vai lá apertando parafuso. Ninguém quer ficar apertando parafuso, mas as pessoas precisam entender o todo. Total. Por menor que seja a atividade dela, no todo, ela quer sentir pertencente àquilo ali, né? Exato. Então, eu acho que isso é um ponto que... Eu não sei nem como que eu fiz a ponte de lá para esse assunto, que também não estava nem no rascunho. Vão vindo. Mas é um ponto que eu percebo, assim, por causa disso, da mudança de gerações, seja para os nossos clientes, seja para a nossa equipe, né? E a gente, quanto mais diversa for, né, a nossa equipe, eu tenho um irmão que ele tem alguns critérios para selecionar as pessoas da equipe dele, que fica sempre a gente conversando sobre isso, as pessoas com o mesmo nível de pensamento, cultural, político, econômico. Aí eu falei assim, mas aí você não vai trazer diversidade para o seu negócio, porque a gente também precisa de ter, né? Muito importante. Então, é muito importante você trazer. Eu sei que, às vezes, é limitador a pessoa, porque ela vai ficar se limitando a falar alguma coisa, se posicionar e tal. Mas é um exercício que a gente tem que fazer. Senão, a gente vai ficar extremamente polarizado em tudo que a gente faz na vida, né? Imagina se você for atender só clientes que têm o mesmo pensamento ideológico, político, sei lá o que você. Não. Aí, né, você fica numa situação muito restrita. Muito né? restrita. E que eu acho que no frigir dos ovos não tem ganho, sabe? Não tem ganho. Eu acredito muito em equipe diversa também. Eu acho que, inclusive, isso é uma virada de geração mesmo, assim. Até olhando para algumas empresas que trouxeram essa forma nova, né? Assim, pensando, assim, nos exemplos que a gente tem em torno da gente, né? Por exemplo, meu pai é engenheiro, sempre trabalhou em grandes empresas de engenharia. Né? E minha mãe, mesmo sendo da comunicação, também sempre trabalhou em empresas grandes, que normalmente a maior parte das pessoas eram homens. A gente vê aquela coisa muito mais dura mesmo, engessada. É uma forma muito seca de lidar com as pessoas. Um preconceito muito grande, especialmente com as falas femininas. Minha mãe relata situações, assim, onde que ela estava gerindo um negócio, onde ela não foi escutada. Então, assim, várias coisas, assim, que a gente sabe, não só quando do muitas nosso das entorno. vezes a iniciativa, a ideia vem da mulher e o gestor quem assume aquilo ali é outra pessoa. Ali, sabe? Então, assim... então, eu acredito muito na diversidade. Então, a gente vê, assim, até alguns exemplos, assim, vamos pegar coisas maiores, né? Tipo o próprio Google e tal, de empresas que têm espaços de entender a empresa como não só o lugar que você vai lá, né? Todo fechadinho e tal, não sei o quê, e vai trabalhar. É um lugar para você ir, para você, pra você respirar. Então, quando eu sempre precisei trazer as pessoas para dentro do Biscoito Maria, ou então parceiros ali que trabalhavam de alguma forma, que agora, pós-pandemia, a gente pouco está ali no mesmo lugar e está todo mundo meio que trabalhando nos seus espaços, né? Apesar de ter algumas pessoas que estão ali mais perto de mim, em alguns momentos. Mas eu sempre tentei proporcionar isso, assim. Então, um respeito ao horário, quando precisava de passar, entender se aquilo ali era bom para aquela pessoa, se ela podia fazer aquilo, conversar sempre com respeito, nunca impor. Então, tipo, tudo isso. Uma coisa legal também que eu acho, e que talvez dentro do mundo artístico você deve encontrar, porque assim, você deve, né, ter trabalhado com vários designers, mas eles têm, dentro disso, eles têm aptidões diferentes, assim. E eu acho muito bonito, sempre achei, não é uma coisa genuína minha, não é um talento meu, mas eu acho muito bonito quando o gestor consegue tirar o melhor das pessoas, sabe? Fazer a gestão de pessoas mesmo, que eu acho que no frigir dos ovos é o que mais importa. Ferramenta a gente ensina, Total. Né? Agora, a gestão de pessoas, que tem os valores dessas pessoas com que você trabalha, tem que ser compatível, né? Estilo de vida, mas os valores... Isso não é ensinável, né? Não, e isso é uma coisa assim, a maioria das pessoas pensa assim, eu acho que o erro de quem começa a ter que contratar pessoas, que aí acho que começa a virar o pensamento muito quadrado, né? Vamos chamar, talvez, de um pensamento mais empresário, menos empreendedor. Porque você contrata aquela pessoa para ela executar, e você não motiva ela em nada. Né? Você não traz uma construção para ela estar ali, inclusive. Então, assim, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na parte da montagem, que ela já esteve em outras empresas e que, assim, recebe mal, é maltratada,
não tem que fazer hora extra, não é paga direito por aquilo, não recebe um elogio. Quando erra, é descascada. Sim. Então, assim, todas essas questões, assim, são muito importantes para a gente, como um gestor de pessoas, entender. Você quer que uma pessoa execute bem um trabalho para você? Coloque ela para cima, sabe? Sim, então, sim. assim, fala assim, nossa, você tem essa Saber potência. Elogiar, né? Não, eu acho que é uma coisa que as pessoas estão perdendo, assim, né? E não saber estimular aquilo que ela tem de bom. Porque a gente falha, a gente erra o tempo todo. E aí, por que a gente vai ficar fortalecendo o erro? Muitas vezes, assim, já aconteceu. Às vezes, a falha dá tanto receio na pessoa que ela prefere nem ousar fazer, né, ter uma iniciativa quando precisa. Exatamente. Aí ela para de vestir a camisa. Ela não exatamente. veste a camisa da Ela prefere empresa. não fazer, porque se ela fizer a ideia errada, vai fazer o básico. Vai chamar atenção, né? Então, vai fazer o básico. Então, eu percebo muito isso, que as pessoas, quando elas são motivadas e são respeitadas no erro, né? Sim. Porque todos falham. Isso, para mim, é uma coisa que é muito importante numa liderança. Você quer gerir pessoas, você quer ser líder, é muito diferente ser chefe. Ser chefe, você vai lá e manda e desmanda. Eu nunca gostei de mandar. Eu gostei de orientar. Sim. E tem coisas que eu falo assim, olha, o caminho é esse aqui. Mas você pode encontrar um caminho que é melhor para você, desde que o resultado seja próximo desse aqui, que é a nossa intenção. Até a pessoa da equipe preguiçosa, ela é importante, porque ela acaba sendo ótima para poder achar atalhos para customizar o processo. Verdade, fato. O meu marido, a gente teve uma situação específica que ele estava trabalhando com uma pessoa assim, o Thiago falou assim, aí ele fez esse diagnóstico, né? Frequentemente ele falava que essa pessoa era preguiçosa, mas aí ele elogiava a inteligência dele. Aí a gente ficava nessa dúvida, sabe? Se a pessoa era boa, se a pessoa era ruim. Uhum. E aí ele fez essa consideração, até o preguiçoso, ele é importante. Porque ele vai, por preguiça, cortar processos, cortar caminhos, e, de entendeu? repente, ele acha uma solução muito mais rápida. Exatamente, que é o que aconteceu com essa pessoa que trabalhava com ele. Então, assim, era maravilhoso. Muito interessante. Mas vamos lá. Agora, pode ir para o 4. E agora, eu quero falar sobre o processo da metamorfose. Né? Você veio com esse brinco de propósito? Não, é uma libélula, né? Mas olha só, mas não. Tem asinhas. Mas eu não acredito em coincidências. Então, Ana, eu achei fantástico porque, né, assim, a gente acabou atraindo um público para mentorar bem o público que a gente queria, que é um público assim de transformação, né? A ideia do Metamorfose, ele veio... Eu já vinha conversando com a Pri da Santos de Casa há um tempo. E aí, depois eu passei a conversar com a Marina Borja, com a Misha. E eu fui... A borboleta aqui também. A borboleta, ó. Não foi proposital? Não. Não foi. Incrível, né? Incrível. E aí, a gente foi conversando e outras coincidências que foram surgindo, né? Quando a gente resolveu fazer Conexão Trust um pouco maior... Eu fiz em fevereiro, aí eu brinquei assim, gente, o próximo vai ser no Minas Centro. Lógico que eu visualizava, existia uma possibilidade de uma parceria e tal. Mas quando foi concretizando, sabe? Eu fiquei com uma sensação muito latente, assim, de que essa mentoria com vários mentores fosse acontecer, né? É uma coisa que eu queria fazer desde 2019, que foi o ano antes da pandemia. E não tinha muito caminho, mas é porque não era a hora mesmo, sabe? E quando acontece, a coisa vai... né? Fluindo, foi tudo né? acontecendo. As pessoas que eu fui convidando foram topando, nem sabiam direito o que era. Às vezes, eu tinha uma mentora que falava assim, mas eu tô com dúvida. Eu falei, eu também. Lá no início, antes da gente lá sair em agosto, né? Eu também, porque ó, o conceito é esse aqui. Agora, carga horária, parte mais, né? Vamos tentar sentir, até agosto a gente decide. E foi muito legal, né? Você ser uma das mentoradas. A ideia é ser um processo pequeno mesmo, não com muitas pessoas, que a gente possa envolver e dar atenção individual. Porque isso é uma coisa que... essa parte de personalização, ela sempre me deu um pouco de desespero de maneira geral. Por quê? Porque tem mais chance de erro, né? Sei lá, estou falando de vender uma caneca personalizada. Aí, você vai vender Dia das Mães... Tem que entregar lá no sábado, que é o desejo das mães. Errou, acabou. Não dá tempo, Não dá né? tempo. Então, isso sempre me deu muita agonia, nesse sentido, daquilo personalizado ali, que podem ter imprevisto e tal. Mas esse outro momento, né, que eu comecei a entender que a mentoria individual, ela tem muito mais chances, né, de
de crescer. Às vezes ela não precisa acontecer de forma individual, mas um grupo menor, que você consegue dar mais atenção, que você consegue ver as necessidades, né, do mentorado. E aí isso fez muito sentido para mim, porque eu já quis ter um curso altamente escalável, como é o fluxo de cadência, ele existe ainda, mas eu senti a necessidade, e acho que tem muita coisa para a gente aprender com muitas pessoas. Eu senti de ter uma coisa um pouco mais completa, sabe? Sim. E aí veio a ideia da Metamorfose, fiquei super feliz que você topou ser uma das mentoradas nesse primeiro ciclo. Conta um pouquinho como é que foi, o que te fez acreditar, né? Porque, assim, começar uma coisa, ser o primeiro a fazer requer muita coragem também, né? Pois é. Isso acho que faz muito parte do meu processo aí de 10 anos refletindo sobre as minhas escolhas, de ter percebido que em muitos momentos eu podia ter dado guinadas e não dei por medos de investir. E até porque é muito louco, porque lá no começo, no Biscoito Maria, eu conseguia, a minha comunicação, acho que a criatividade do nome, a forma como a gente postava e trazia conteúdos divertidos, a gente ganhou muita visibilidade no começo. E eu passei por um período que eu chamo de limbo, né? Que foi, acho que entre o terceiro ano do Biscoito Maria até o quinto para o sexto ano do Biscoito Maria, que eu meio que, não sei, eu não estava entendendo o que eu estava fazendo. Acho que eu abri frente demais e precisei dar uma respirada. E aí eu dei uma sumida. E foi um momento, assim, que muitas empresas, inclusive, que estavam até atrás, passaram na frente. Mas eu acho que foi importante para mim, porque foi onde eu fui entendendo o meu caminho também. E aí eu percebi que... Eu fui percebendo isso, que sempre que tinha uma oportunidade, eu freava. Não vai ser agora. Aí depois eu comecei a me perguntar quando? Quando que vai é o ser? ideal, né? Quando que vai ser esse agora? E aí, obviamente, né? Vocês lançaram lá o curso, a mentoria da Metamorfose, dá um frio na barriga, gente. Será que eu vou? Tipo assim, estão lançando agora. Eu vou ser um cobaia. Um teste ali e tal. Mas eu conheço as pessoas. Né? Eu conheço os profissionais, eu sei que são bons profissionais. A gente já tinha uma proximidade por conta da rede. Eu não estava ali no Conexão Trust por acaso. Eu já sabia que quem eu ia escutar ali teria uma relevância. Eu estava em busca de um crescimento. E eu sentia que sozinha já não estava fazendo tanto sentido mais. Porque, às vezes, a gente sabe os caminhos. Sim. Muitas coisas que a gente escuta, tipo no Conexão Trust, ou até na própria mentoria, algumas a gente já sabe. Mas não adianta saber elas. Não adianta saber. Porque se você não para reescutar aquilo e olhar e fazer uma pausa. E também colocar meta mesmo, né? Assim, vou priorizar isso em relação àquilo, onde que eu preciso mais colocar energia. Exato. Eu falo que eu brinco que toda vez eu faço uma mentoria, não é a primeira vez que eu faço, eu já fiz algumas vezes. Mas toda vez que eu faço, eu falo que é a hora que eu preciso de um chefe, sabe? A gente é chefe da gente mesmo. Então, é a hora que eu preciso de alguém para falar assim, olha, você tem prazo para fazer isso para sua empresa. Porque a gente não se prioriza muitas vezes, né? Pela quantidade de demandas e coisas para executar. Mesmo tendo colaboradores. Então, a ideia de ter me arriscado no Metamorfose veio por muitas dessas coisas. E a experiência... A gente ainda está sendo, né? Ainda vai entrar na fase individual. Agora a gente vai para essa fase nova, que é a fase individual. Mas, assim, para mim está sendo super enriquecedor. Muitas coisas, assim, que eu não visualizava muito como que eu podia fazer, né? De processos. E que me ajudaram muito a enxergar o que eu estou precisando organizar. Eu acho que a grande dificuldade é a gente, assim, saber o que fazer agora, sabe? Assim, e é o momento de cada um. Por isso que a mentoria é diferente de um curso. Que o curso ele vai te ensinar todas as ferramentas. Você sabe o que você tem que fazer, que é importante, mas você não sabe nem por onde você começa, Exatamente. Entendeu? E a gente acabou desenvolvendo no Conexão Trust aquela roda de aprendizagem, que foi uma coisa intuitiva que eu tive, e que, inclusive, eu uso muito para mim. Esqueci. Mas a gente fala sobre ela. Que eu uso muito para mim, quando eu faço minha mandala todo ano com minhas metas, sabe? Eu tenho lá 8 áreas da vida, eu coloco, porque eu começo a fazer um exercício mesmo, de olhar para onde que eu tô. Porque a roda, né? Depois na edição eu coloco a imagem dela. Eu tô até procurando. A roda, ela... Se você tiver algum elemento, né? Ali a gente colocou 9 elementos. Muito deficitário, como se fosse um buraquinho. Então, e é mais ou menos essa analogia que a gente quer trazer, né? A gente começa dentro da Metamorfose, a gente também fez a mesma ordem no Conexão Trust,
com o elemento autodesenvolvimento, né? Que vai além do autoconhecimento, que é muito importante e tal. Mas o autodesenvolvimento é você justamente saber quais ferramentas usar, quando usar e priorizar aquela que você vai iniciar, né? Exato. É por isso que é tão importante. E eu achei vantajoso demais. Eu acho que nós do lado de cá estamos com uma enorme vantagem que os 5 mentorados, uma entrou um pouco depois, então ela vai começar o processo todo na parte da gravação, né? Mas as 4 primeiros, eles já tinham um processo de autoconhecimento que permite saber exatamente onde está o ponto de desenvolvimento, entendeu? Onde que vai ser que você tem que dar mais atenção. Total. Porque eu gosto muito de falar sobre o livro Mito do Empreendedor, eu acho que eu até citei ele no Conexão. Eu nunca acabei de ler esse livro. Eu li só o primeiro capítulo, ele foi tão bom. E aí, algumas pessoas já me falaram também, não leio mesmo não, porque ele só vai dando exemplos e tal. Mas é extraordinário, que ele fala desses 3 tipos de pessoas, né, dentro de uma empresa. Que é o técnico, que é o que o artista é, por exemplo, né? É o que o músico é o que o engenheiro, em alguns papéis, é também. Enfim, é aquela pessoa tecnicamente apta para poder executar a entrega final do que está sendo vendido. Ok, isso aí a gente não tem dúvida. Aí a gente tem o outro que é o administrador, o cara que vai fazer a gestão, né? A parte contábil, financeira, compras, nota fiscal, ele vai cuidar dessa parte. E tem a terceira figura, que é o empreendedor. E eu falo muito isso por quê, né? Porque o dia que eu me toquei, sabe? Que eu assumi que eu era uma gestora bem mais ou menos, aí sim eu comecei a dar guinada. Eu sei quais são os indicadores, eu sei qual que tem que ser minha rotina diária, eu sei de tudo isso. Mas lá atrás, eu não conscientizava de que não era isso que eu gostava de fazer. Então, eu sou a figura total do empreendedor, assim. Se eu pudesse abrir uma empresa por semana, eu estava falando uma por mês, mas recentemente eu acho que seria uma por semana. Eu vou tendo ideias, assim. E eu fico muito motivada, sabe? Aquela fase inicial de construir um nome, de saber se tem um domínio. Se deixar 4 horas por dia, assim, olha. Mas como eu faço a dos meus clientes, eu fico empolgada junto. Então, você arrumou uma válvula de escape aí, né? Então, assim, eu adoro essa parte de criar, de marca e tal. Aí eu ficava desestimulada com a parte administrativa. Tanto que depois que eu entendi que eu não sou nem administradora, nem técnica, não me ponho para fazer a mesma coisa todo dia, fazer financeiro, que é uma coisa que, né, que tem que ir lá colocar o centro de curso, paraná, que eu vou ficando frustrada mesmo. Eu preciso de ter algo mais criativo, que eu acho que você, por exemplo, né, se realiza muito, porque você não faz nada igual ao que você já fez. O trabalho é sempre mutável. Você é técnica, mas você precisa muito, 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 muito do processo da inovação. Mas nem toda empresa precisa. Uma boa padaria de bairro, ela é lucrativa. Claro. Se tiver um bom padeiro e um bom gestor, não precisa da figura do empreendedor. O que seria o empreendedor ali? Vamos criar um cardápio novo, vamos abrir segunda loja. Essa é a figura do empreendedor. Então, assim, a figura Maíse, por exemplo, empreendedor, é a mais dispensável em qualquer negócio. E quando eu assumi isso para mim, sabe, a coisa virou. Que eu falei, poxa vida, eu tô aqui me achando empreendedora, e eu sou a mais dispensável, porque se eu não tiver um braço para ser o técnico e outro braço para ser o gestor, seu negócio não vai para frente. Quando eu fiz isso, por isso que eu tenho 8 negócios, que quando eu caí nessa consciência, eu tinha 3. E aí, todos os meus negócios hoje, tem alguém para ser a pessoa que vai fazer a entrega e tem alguém para ser a pessoa que vai fazer a gestão, entendeu? Porque são 2 habilidades que eu não tenho. Sim. Eu posso fazer por uma questão de sobrevivência, eu posso fazer, mas não é ali que eu me encontro, não é onde eu me dou melhor, não é onde, sabe, eu me sinto mais realizada. Então, isso é muito importante, né? A gente saber ter essas ferramentas, lendo. E é impressionante como tem gente que lê o mesmo livro que você e não acha tão maravilhoso assim, né? Que assistiu o mesmo curso, que foi no mesmo evento. Por conta disso, das fichas que vão caindo e de ser o momento da ficha cair também, né? Eu acho que isso fala muito sobre o tempo que a gente está, da exclusividade, né? Porque, e que nem você falou, a padaria de um bairro que vai fazer pão todo dia e que não vai inovar muito além daquilo ali, né? Não que ela não possa, né? Uma padaria que inova pode se destacar de outras formas. Mas também fazer mais do mesmo também não está errado. Não, igual fazer... perfil.
É perfil. Porque a igual pessoa fazer um técnica, convite igual para todas as noivas também não tá errado. Né? São escolhas, né? São escolhas e motivações pessoais até mais de quem está construindo. Aí cabe a nós buscar os clientes que a gente quer, né? E aí eu percebo que essa coisa da exclusividade, ela vai fazendo muito sentido, porque a gente, primeiro, está num momento em que tudo é muito efêmero, tudo muito fluido. Então, a gente sente, como seres humanos, uma falta de conexão. Sim. E aí, é uma forma da gente se conectar com nós mesmos, buscando ferramentas para a gente achar essa conexão. Porque a gente está no mundo de fluidez. Para a gente se encontrar mesmo. Porque dentro da atividade empreender, tem inúmeras atividades. Exato. E certamente você tem que colocar na sua cabeça que você não sabe fazer todas. E que você não é bom fazendo todas. Às vezes você sabe, mas você faz mal. Entendeu? Então, assim, quando isso vai caindo e a gente tira essa pseudo-possibilidade de ser Mulher Maravilha, sabe? E a gente ainda quer mãe, né? Que um monte de coisa envolve. Então, aqui é um processo, né? Eu empreendi também antes de casar, depois eu casei, depois fui tendo filho. E é impressionante como que isso ditou a minha evolução como empreendedora. Eu ganho muito mais, eu tenho um retorno financeiro muito maior agora do que eu tinha antes de ser ter mãe. Filhos. E antes de casar. Por quê? Porque agora existe uma responsabilidade enorme. Então, isso te exige muito. Então, é muito impressionante como que meus picos, assim, foram atrelados a sair da casa da minha mãe, né? E aí, agora eu me banco totalmente. Eu já tinha uma independência financeira para os meus consumos, mas eu não pagava aluguel, prestação de apartamento. Exato. Né? Não, essas continhas que a gente tem. Exatamente. Não, isso é muito louco, porque eu também enxergo a mesma coisa. Após a maternidade, eu ficava preocupadíssima. Gente, como é que eu vou ser mãe sendo empreendedora? Sim. Porque se eu paro, minha empresa para. Por mais que você tenha colaboradores ali... você que tá à frente de vender. No final dá tudo certo, né? Dá. Outra coisa que dá vontade de avisar lá atrás pra Maíse de antes é falar assim, calma, relaxa, vai que vai dar certo. Isso. Porque eu acho que essa reflexão de quando ser mãe também é um ponto que a gente sempre acha que vai atrapalhar. Não, e a gente que é mulher ainda tem o ponto da idade que a gente não quer deixar muito pra frente, então... Tá aí uma dica boa para as pessoas que querem empreender e ser mães. Gente, vai dar certo. Primeira coisa que eu acho que a gente faz é a gente começa a eliminar aquilo que não dá retorno financeiro. Porque, às vezes, tem muita coisa que te dá prazer, tem a ver com o seu propósito, mas você sabe que agora, como o seu ritmo vai ser diferente, você vai ter menos tempo, né? E segunda coisa, que eu fiquei muito mais produtiva. Então, assim, eu não faço nada mais... Vou dar um exemplo, né? Estamos gravando esse podcast, já agendei 3, entendeu? É um piloto com 3, entendeu? Por quê? Já vai estar aqui, já estou maquiado, já me desloquei, né? Então, assim, vamos otimizar e fazer. Exatamente. Eu acho que esse olhar de ser produtivo, né? No sentido de otimizar o tempo mesmo, de cortar, às vezes, alguma coisa no processo que está alongando, ele vem muito com a maternidade. Vem demais. Porque a gente fica ali, né? O menino nasceu, amamentando... Você precisa de mais tempo de qualidade. Precisa. Você não tem mais um tempo ali que você pode escolher o que você vai fazer com ele. Você precisa de ter um tempo. Exatamente. Então, eu acho que, inclusive, essa coisa, por exemplo, que eu te falei do período do nimbo, né? Que eu acho que muita gente passa mesmo, que é o processo ali de você também entender, abrir o leque demais. Porque antes eu escutava assim, não, você tem que ter um monte de frente. Eu escutava as pessoas falando, não, você tem que atender um monte de coisa, porque se uma der errado... Não, gente, você tem que ter coragem de... Conselho é difícil. Eu ouvi assim, você tem coisa demais, você não tem foco. Além disso... Por que você não vende tudo, fecha tudo, fica só com o vestido de branco? Imagina se eu tivesse feito isso em 2019. Tudo tem, gente. É muito... Por isso que o processo é muito individual. É individual, não tem muito regra. Individual. Porque no meu caso, eu tô falando, assim, de frentes de serviço. Sim, de Vou te dar um exemplo, assim, minúsculo, assim, que... Parece uma coisa boba. Mas, às vezes, como eu tinha como fazer uma produção gráfica, eu pegava trabalho de empresa que, assim, eu não fiz identidade visual e tal, e eu fazia um materialzinho simples. Ganhava pouco, perdia tempo, porque só o tempo de atendimento e que você tem ali... Você acha que naquilo ali você não está gastando dinheiro, mas você tá. Você tá atendendo a pessoa, você tá ligando, você tá tirando uma dúvida. De atender outra pessoa e aí, eu tô fazendo um serviço ali que é barato, porque é uma peça ali pequena, quando eu poderia estar atendendo só as pessoas que fazem identidade visual comigo, elas vão investir mais alto. E depois, para fazer qualquer processo, vai ser mais fácil. Por quê? Sim.
que eu já tenho entendimento daquela marca, porque fui eu que construí. Então, isso foi uma coisa que virou a minha chave. Então, assim, antes eu fazia um monte de peça para um monte de gente, até para casamento. Tipo, eu tinha os meus clientes de identidade visual, mas se viesse alguém, ele queria fazer uma plaquinha. Eu fazia a plaquinha, sabe? E lógico que eu não postava, não divulgava, porque a arte, às vezes, nem era minha direito. Tipo, o máximo ali é diagramação, mas... eu fazia. Mas é isso Imprimia um convite que a arte... às vezes o cliente era designer, eu fazia o ajuste da diagramação e fazia a impressão. Olha o tempo que eu perdia nisso, sabe? Então, eu comecei a perceber que eu precisava eliminar essas coisas. Parece assim, não, você tá ganhando um dinheirinho ali. Não, não pode, gente. Essa percepção... eu podia estar dormindo essa hora. Essa percepção... a maternidade nos dá instantaneamente. Instantaneamente. É tipo assim, ou você centraliza foca, no que vai te dar um retorno. E isso não significa não ter várias empresas. Sim. Você tem foco dentro de cada uma delas, tem, né? Total. E eu acho que isso não era esse ponto. Era mesmo o ponto de entender o que faz sentido. E no meu caso, especificamente, são válvulas também. Eu tenho sócios e os sócios não têm o mesmo perfil que eu. Então, às vezes, eu quero fazer coisas que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu faço? Eu vou lá, dou aquela ideia, vamos desenvolver esse projeto. A coisa vai enrolando, eu não fico na pressão. Por quê? Eu tenho energia para colocar em outros lugares. Então, é como se eu estivesse segmentando esse meu excesso de fazer, de querer fazer as coisas acontecerem. Aí, eu não perturbo tanto os meus sócios, assim, que não têm o mesmo perfil que eu, entendeu? Eles precisam de um início, um meio, fim. Obviamente, porque ter ideia, gente, é a coisa mais fácil que tem. Não, demais. O negócio é executar. Exato. Né? Isso que você falou é uma coisa muito importante sobre demanda, né? Demandar. E no início eu tinha... eu aprendi muito rápido a demandar. Porque no início do Biscoito Maria, eu tive muita gente trabalhando comigo na época de mídia social. Então, eu cheguei a ter várias pessoas dentro da sala comigo, assim. Acho que eram 4 pessoas. E, além de mim. E nessa época, eu tive que aprender a soltar. Porque se você não demanda, a coisa não anda. Tem que delegar, não tem jeito. Você tem que delegar. Então, entender isso também, sabe? E você soltar. ficava aflita quando percebia que alguém daqui estava à toa? Demais. Nossa, assim, isso é uma questão... É difícil. Eu preciso ir pra terapia. É difícil. Tá tudo bem também a pessoa ficar um pouquinho Sim, ali, né? faz parte. Mas eu vou ficando louca. Faz parte. Eu tive um insight, assim, uns 2 anos atrás, eu comecei a contratar as pessoas por hora, sabe? Elas entram na empresa, 4 horas, no segundo mês vão para 6, e só no terceiro mês vai para 8, se eu achar que é perfil. Se não fizer sentido, continua com 6. Porque aí eu comecei a ficar menos ansiosa e eu tinha horas que não tinha ninguém. Porque treinar também é uma coisa que você tem que estar... Você sabe que é uma coisa que você faria em 3 horas ali, você vai treinar alguém, você vai gastar, às vezes, 2, 3 dias para fazer aquilo, né? Porque é mais lento. Então, é um processo. Então, até para contratar, eu preferi fazer em doses, assim, que aí... eu vou ensinando aos poucos, isso foi suavizando para mim. Porque eu ficava angustiada de perceber que tinha alguém da equipe parada. Uma sensação de que você está pagando e não está tendo produtividade, né? Então, assim, isso é uma coisa que... recentemente, eu contratei 2 e a gente está funcionando bem, sabe? Hoje, por exemplo, estou gravando o dia inteiro de podcast, eu falei com ela, não precisam ir na segunda e em outro dia vocês dobram. Porque aí, como não é todo dia, é fácil fazer esse jogo de horas. Né? Isso é uma coisa legal, assim, para de quem está começando, às vezes não tem como contratar uma pessoa por período integral, né? Ter essas estratégias, assim, de... Estagiário, nunca me dei muito bem. Eu sempre tive bastante estagiário. Na sua área, eu sei que dá melhor. O estagiário é aquela coisa, né? Para essa coisa do online, que a gente adotou muito pós-pandemia, é mais difícil. Porque o estagiário, eu brinco que você tem que literalmente pegar na mão do mouse, assim, sabe? A gente que é designer, né? Você precisa meio que falar assim, olha, aperta aqui esse atalho pro Illustrator e tal. Tipo, executa isso e aquilo. Eu sinto essa falta, né? Do online. Então, hoje eu tenho mais dificuldade de ter um estagiário do que eu tinha antes. Então, hoje eu já tô procurando pessoas que já têm um perfil. Eu tô até olhando o designer agora para me ajudar com algumas execuções. Aí eu já não quero o estagiário por isso. Para eu poder manter esse online. Muito no zero ali, né? Exato, exatamente. E dentro desse ponto que a gente começou a falar de autodesenvolvimento, que eu sei que você adora isso. Gosto. A gente pode fazer um podcast só sobre isso. Mas que ferramentas que você identificou que fizeram muito sentido para você como empreendedora, assim? Ai, gente, assim, pensar na hora... tanta coisa que a gente faz, né? Mas eu acho assim, vamos começar do básico, que eu acho que todo ser humano precisa. Terapia.
Terapia, gente. Comecem na vida de vocês fazendo terapia. Porque eu acredito, de verdade, eu acredito que a gente precise entender, né? Sendo empreendedor, você precisa entender a sua essência. Você precisa entender o que aquilo ali faz sentido. Porque você não tá pegando um negócio pronto nesse caso ali. Quer dizer, pode estar também. Mas quando você quer buscar algo que faça sentido ali para você... Mesmo quando você está pegando algo pronto, você tem que entender o que aquele algo pronto se conecta com algo que você quer projetar. Então, eu acho que esse entendimento, ele se faz quando você olha para dentro mesmo, né? Então, assim, eu fui percebendo que eu queria contar histórias das pessoas. Eu sou, tecnicamente falando, né, assim... Eu tenho formação em design e em artes visuais, né? Sou formada nas duas coisas e pós-graduada em gestão do design, que é já um pouco mais por empreender. Mas dentro da minha pós, inclusive, uma das coisas que mais me destacava era a parte de design emocional, a parte de você emocionar as pessoas, você conectar com as pessoas. Interessante você colocar a terapia como ferramenta de desenvolvimento que mais faz sentido para você, porque a terapia também não é algo concreto, não é um curso que você faz no final de semana, você já sai dali com algo pronto. Ou seja, também é um caminho contínuo e que demanda revisar, né? Não existem certezas. Com certeza, a Biscoito Maria de hoje vai ser uma diferente daqui a 10 anos, que você já vai ter se olhado, né, em outros aspectos, como empreendedora ali. Total. E eu acho que é um exercício mesmo que contínuo, né? Nunca estamos prontos. Não, total. E eu acho, assim, que eu coloco ela como um start, porque a partir dali você consegue enxergar outros pontos. Então, assim, bom, qual que é a minha dor, né? Qual que é a minha dificuldade? Bom, eu já percebi que eu tenho dificuldade de organizar as coisas, por exemplo, né? Eu já sou o contrário, né? Eu gosto muito de ter as coisas... Eu tenho planner, trabalho com Google Agenda, com planner, com Trello. Eu preciso, para eu funcionar, eu preciso das coisas programadas e organizadas visualmente, né? Então, o visual para você é muito forte. Muito. Vide você chegando com aquele tanto de canetinha Exato. no mão na massa da metamorfose. Nossa, eu sou essa pessoa. Sim, eu vi ele. Então, eu preciso desse processo para as coisas fluírem, né? Então, assim, isso é uma autopercepção, né? Eu acho que depois disso... eu não sei nem te dizer que agora outras ferramentas essenciais, mas eu fui agregando várias outras ao longo do tempo. Tanto ferramentas mais técnicas ali para a empresa, como esses aplicativos e softwares, mas também algumas ferramentas de autodesenvolvimento mesmo. Você sabe que eu gosto muito da astrologia, né? E, assim, parece uma coisa, assim, muito holística e nada a ver colocar isso para o negócio. Mas eu consigo enxergar... Não fala isso comigo. Não, porque tem muita gente que pensa assim, gente, que coisa, assim, de pessoas bruxonas, né? Não, eu acredito muito que essas ferramentas holísticas, se você olha de uma percepção um pouco mais... metodológica, digamos assim, você consegue enxergar pontos que você consegue favorecer aí pro seu autodesenvolvimento. E me ajudou muito mesmo, assim. Porque então, aquilo, você sabendo onde você é bom, né? Exato. E onde que é a sua deficiência, em todos os aspectos da vida, facilita muito. Então, assim, por exemplo, falando dessa ferramenta específica, né? Eu sei que eu tenho a minha casa da carreira e missão de vida em Escorpião, por exemplo, que é o quê? Fala de transformação, fala de conexão. Eu não posso fazer um trabalho que não se transforma, que não vai que não impacta, mexer com as pessoas no lado emocional delas, que não vai fazer elas mudarem de alguma forma. Então, se eu mando uma identidade para uma pessoa e ela fala que tá ok, eu fico agoniada. Eu falo, vamos fazer uma coisa melhor, né? Então, assim, a gente precisa impactar. Então, por isso que hoje, no meu processo, eu tenho uma ficha de briefing longa. Por isso que, na entrega do meu material, eu vou fazer um material que vai ter ali fotos do casal, que vai ter a história deles. Por quê? Porque eu quero que eles percebam. E como que é toda quando esse casal chega, Ana, assim? Ele né, encontra no Instagram ou vem de alguma indicação? O que é mais relevante? Acontece hoje? Muito dessas duas formas, né? Para mim, o que eu tenho... realmente, é Instagram. Quando eu sempre faço essa pergunta, né? De onde a pessoa veio. Essa curiosidade, para mim, é importante, assim, para eu entender até onde eu tenho que investir. E a maioria das pessoas são indicações de cerimoniais ou, então, de clientes também. Acontece com uma certa frequência. Sim. Então, sou amiga da fulana que você fez a esse cliente que vem de indicação, principalmente de cliente atendido, ele vem...
já no finalzinho do funil ali, né? Demais. Esse que vem de cliente é praticamente certo de fechar. E de alguns cerimoniais também. Porque tem alguns cerimoniais que se preocupam em entender o que aquela empresa oferece. Isso é um diferencial já sabe, muito quando grande. te indica, não é o que você tá lá na planilha. É porque não. faz sentido. Porque ela sabe o que eu ofereço. Exatamente. Então, ela já vai afunilar esse cliente para mim. Aí o casal Instagram. chega... Todo mundo já chega sabendo que é identidade visual? Não. Tem muita gente que sim. E muita gente, a maioria das pessoas fala, eu sei, mas me explica um pouco mais. Porque também existem muitas empresas que oferecem identidade visual, mas cada uma tem uma forma. E eu percebo assim, a maioria que oferece identidade visual no mercado ainda oferece aquela questão mais técnica da identidade visual. E menos vinculada à parte de conceito emocional, né? Então, assim, o que é a identidade visual? Fazer uma arte que vai aplicar em toda a papelaria. Agora, poucas empresas oferecem criar algo do zero, conectado com a história, e que vai ser realmente um papel em branco para cada casal, que vai fazer uma ficha, vai fazer uma conversa, uma videochamada, um bate-papo com aquele cliente, entender o que é importante para eles, o estilo de vida deles. Poucas fazem isso. Então, eu preciso explicar. Porque por mais que a pessoa tenha uma noção do que é identidade, ela tem, em geral, uma noção ela sabe mais como da parte que é fazer prática. identidade na Biscoito Maria. Exato. Então, eu sempre tenho E as essa reações explicação. quando você entrega uma obra dessa? É muito legal. Eu, inclusive, fiz o livro físico, porque eu entregava sempre o material virtual, né? Em PDF. E eu comecei a fazer o livro físico porque eu recebia áudios das clientes, às vezes, chorando. Nossa, Ana, eu tô chorando há horas, porque eu fiquei muito emocionada. Tem uma cliente que vai casar esse próximo sábado que fala comigo assim, Ana, não tem jeito. Você foi a fornecedora que mais entendeu a gente, que mais conectou, que conseguiu traduzir a nossa história, que tá fazendo nosso casamento fazer sentido. Então, assim, você precisa estar... Tanto que a gente fez um monte de coisa. E é muito louco isso, porque eles ficam com vontade de fazer mais coisas, porque eles querem ver aquilo que faz sentido para eles em todo lugar, né? Sim. E isso é muito gratificante, assim, né? E aí, isso vai fazendo muito mais sentido para mim. Eu falo, cara, valeu a pena investir e entender através de todo esse processo de autoconhecimento, que era isso. Que, na verdade, o biscoito... Olha como isso tem a ver com o nome, que foi uma das primeiras coisas que a gente falou aqui no podcast. Memória afetiva, é sentar na mesa e prosear. E lá no começo, eu já tinha isso dentro de mim, mas eu não sabia que eu queria contar a história. Sim. Isso não estava óbvio para mim. Lógico. Aí eu precisei desses 10 anos, né? E aí, ao longo do processo, eu fui percebendo. Então, eu ainda brinco que hoje eu não vendo design, eu não vendo aquarela, eu não vendo papelaria. Eu vendo contação de histórias. E o meu trabalho é contar histórias. Através do quê? Né? Se você for pegar aquele Golden Circle, né? Então, através do quê? Foi uma das ferramentas aí que eu já usei. Através do quê? Da contação de histórias. Então, o Golden Circle mesmo foi uma ferramenta que me ajudou muito a enxergar isso. Sim. E é uma ferramenta simples, né? Você vai perguntar o quê, como e por quê. Sim. O que você está fazendo? Como que você está fazendo? E por que você está fazendo? Né? E aí, eu enxerguei. Eu falei, caramba... É isso, sabe? Tipo, eu realmente gosto. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, que gosta de ouvir. E aí, eu pus agora, né? O meu novo escritório, né? Que já tem 2 anos, né? Então, o Biscoito Maria hoje tem um sofá para as pessoas sentarem. Tipo divã. E em cima tem escrito, senta que lá vem história, né? Que aí vem a memória afetiva dos anos 90, para quem assistia Rá-Tim-Bum, né? Então, senta que lá vem história. Então, é isso. Eu quero ouvir as histórias. Eu quero que as pessoas cheguem lá e se sintam à vontade para me contar. E eu acho que, com certeza, quando a gente... É um processo terapêutico, né? Total. E aí, quando você vai verbalizando, o casal verbalizando como eles conheceram, os pontos, né? Em comum, ou o que eles acham diferente, enfim. Todo esse briefing seu que é extenso, ele vai recordando aquilo e, às vezes, ele vai assimilando, sabe? Né? Vai encaixando as coisas, assim. Quando a gente fala, é diferente quando a gente só está sentindo. Total. Então, faz todo sentido, né? Eles mesmos não sabem, né? As pessoas pensam que precisam chegar lá no Biscoito Maria já com um símbolo. Ai, Ana, o símbolo da nossa história é o girassol. Então, não, gente, deixa que eles trabalhem comigo. Contem pra mim. É pra fluir. Finge que você tá conversando com um terapeuta. Então, o que você vai contar pra ele? Ou então, finge que tá conversando com um amigo. Acho que é mais do que um terapeuta, porque eu não tenho formação de psicologia, não é terapia. Mas é terapêutico. Mas tem muita coisa terapêutica que não tem. Não tá
atrelada ao profissional. Ao profissional. É isso, não tem arte pretensão. É terapia também. Exato. Então, por isso que é terapêutico mesmo. Porque eles vão parar para se olhar. Um casal, ontem, postou... ela tá até nos meus stories, depois você pode ver. Ela colocou lá que ela é, inclusive, psicóloga de casal, essa cliente minha. E aí, ela me mandou um áudio e falou assim, Ana, eu parei no sábado para fazer coisas que eu indico para os meus casais e coisas que você me indicou para fazer, que era parar, colocar uma música que tem a ver com a gente, tomar um vinho ou alguma coisa que a gente gosta, fazer um jantar. Ela falou que ela foi no supermercado, eles escolheram juntos as coisas que eles gostavam. Então, eles pararam para se olhar. Porque a gente fica no piloto automático. E esse é um casal que já é casado, que vai fazer bodas comigo, né? Então, eles já sabem o que é a vida de casado. Sim. Porque o casal que tá ali apaixonado, novinho, né? Que eu tenho esse perfil de casal também, ainda não sabe o que é uma vida de casado e que cai na rotina. Então, a gente precisa parar para se olhar. Então, acho que esse trabalho convida muito para esse lugar. Põe na central para mim, Felipe, que aí fica com... então, vamos... Para finalizar, foi ótimo, viu? Até agora eu tô achando assim, nossa, também. Eu fico só pensando nos recortes. Então, acho que vai ser bem lindo. E o Golden Circle que você falou é uma das metodologias que a gente vai usar naquele vídeo, sabe? Que... eu tô doida já pra gente chegar nessa fase. Mara, eu gosto muito dessa ferramenta. E eu queria saber, assim, que você falasse um pouco hoje, qual que é o seu maior desafio na Biscoito Maria como empreendedora? Nossa, ainda, por incrível que pareça, assim, por ter falado dessa coisa de demandar e tudo mais, para mim, o maior desafio atual ainda é um pouco a sobrecarga. Porque, por mais que eu tenha aprendido a demandar e eu tenho muitos colaboradores... a gente tem muita ideia, a gente quer executar muita coisa e, ao mesmo tempo, quer crescer, então, quer aumentar a cartela de clientes. Então, eu acho que, inclusive, uma coisa que a gente pode falar para quem está pensando em empreender, né, e está assistindo esse podcast com essa intenção, é entender também que faz parte do processo umas confusões, assim. Porque nesse processo de empreender, eu acho que na hora que você está mais confusa, é a hora do crescimento maior. Porque é onde você vai ter que buscar uma solução para aquela confusão toda, que eu sinto que é o momento que eu estou agora, que eu evoluí bastante, mas eu estagnei. Então, agora eu estou buscando a mentoria Metamorfose, estou buscando outros cursos, outras ferramentas para dar um novo passo maior para a empresa, que eu sinto que eu já estou começando a dar. Mas que aí, nesse processo, tá vindo uma sobrecarga. Aí, eu estou buscando esses colaboradores, as pessoas que podem me ajudar. Também, né? Ferramentas. Ajudar no o próprio ali. Um sistema ali de CRM que vai melhorar alguma parte do processo. Pessoas que vão me ajudar com atendimento. Mas ainda tem isso, né? Porque como o meu perfil de trabalho tem muito da minha presença, ainda a presença digital, o atendimento ainda precisa muito passar por mim. Então, achar esse equilíbrio de onde que eu posso delegar, demandar e sem perder também a essência do que eu construí, sem afastar as pessoas de mim. Eu quero continuar conhecendo as pessoas que vêm fazer o trabalho como Biscoito Maria, mas eu quero crescer ao mesmo tempo. Sim. Então, essa para mim é a maior dor no momento, assim. E aí que eu tô sentindo que é isso, somando os novos processos aí dos estudos para melhorar. E priorizar também, né, Ana? Às vezes eu fico com essa dificuldade, eu paro assim, quando eu tô naquele olho do furacão, eu falo, calma, eu só vou conseguir fazer uma coisa de cada vez. Essa coisa de mulher ser multitarefa é a maior mentira que já inventaram. Por que fizeram isso com a gente? E as pessoas, não, a mulher dá conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eu agora, eu dou conta de fazer uma coisa só, sabe? Eu abro que tanto de abro no computador, eu tô cada vez abrindo menos, porque é como se a gente tivesse... poluindo a nossa mente, né? Com muitas informações. Então, é importante. Minha filha, outro dia, ela tem 4 anos, falou assim, mamãe, eu sou uma só. Tá vendo? Repetindo frases que ela ouve de mim. Porque, às vezes, os dois me demandam ao mesmo tempo. Eu estou fazendo uma outra coisa. Eu falo, calma, mamãe é uma só. Vou começar. Aí eu falo, vou fazer isso. Aí eu falo a ordem que eu vou fazer para eles ficarem menos ansiosos. Exato. Temos que ver onde temos gêmeos nesse mapa aí. Gêmeos que é assim. Nossa Senhora. Outra coisa também que eu quero te fazer essa pergunta, que eu acho que vai dar um recorte legal, é onde você quer chegar, né? Eu citei alguns minutos atrás sobre os próximos 10 anos, mas assim, você se vê fazendo a mesma coisa, só que com mais clientes? Você tem algum projeto ainda que
não saiu do papel? Você se questiona sobre isso? Sim, direto. Eu gosto muito de pensar 10 anos à frente, assim. E eu gosto de pensar 10 anos à frente, eu gosto de olhar para os 10 anos atrás. E eu fico vendo, assim, eu converso com muito carinho com a Ana de 10 anos atrás, às vezes, assim. Nas minhas anotações mesmo e tal. Porque é uma ferramenta para mim, escrever, né? Muito. Eu tenho algumas coisas ainda que estão saindo do papel, mas o que eu tenho percebido muito que foi um processo até que aconteceu muito na pandemia, né? Meus processos aí de olhar para dentro, de perceber que o meu trabalho precisa trazer alguma cura. Não é cura... Quando eu falo cura, não é no sentido de... né? De médico, de terapia, nesse sentido, mas de fazer um sentido mesmo, sabe? Então, eu não quero só que as pessoas fiquem satisfeitas com um papel bonito, com uma arte bem feita, com uma arte bem executada. Eu quero que as pessoas realmente se transformem com aquilo ali, traga um resultado especial para aquele casal em algum aspecto. E eu não acho que as pessoas não devem se separar. Eu acho que tem relacionamentos que precisam acabar, né? E eu acredito que deu certo enquanto durou. Mas eu percebo que no tempo que a gente está hoje, tudo está muito raso. As pessoas desistem muito fácil das coisas. E eu sinto que, através desse trabalho, eu posso ajudar nessa conexão. No elo ali, né? Nesse elo. Então, eu tenho caminhado e buscado pessoas para me ajudar muito nesse sentido, assim... De trazer essa transformação pessoal para aquele casal. Então, eu quero que seja um trabalho que as pessoas se sintam acolhidas e consigam, de fato, no mais profundo que for possível, achar soluções para questões ali daquele casamento. Porque é isso, né? Tem alguns casais hoje ainda, para mim, que não se aprofundam tanto na ficha. E é lógico que vão sair resultados mais rasos. Mas eu percebo que isso está cada vez menor. O cliente que eu estou atraindo, ele é um cliente disposto a fazer essa conexão. Então, eu percebo que o meu movimento está dando certo. Sim. E aí, quando esse movimento começa a ampliar... Outras pessoas começam a ver e falam, caramba, eu preciso disso também. Eu nunca pensei nessa possibilidade. Nunca pensei. Igual terapia, ninguém fazia terapia. Hoje um monte de gente não faz. Sim, sim. Então, eu sinto isso, porque eu quero que o meu trabalho ele seja útil para as pessoas. Então, eu acho que é o meu próximo caminho nesses 10 anos. Que eu venho desde 2020 buscando, sabe? Que eu tenho sentido que ele começou a fazer... resultados de uns 2 anos. Até porque agora você já tem muitos clientes. Você tem noção de quantos casais você já fez? Cara, eu preciso fazer esse levantamento. Eu atendo poucos por ano, né? Assim, em torno de 30, 40 por ano, vamos pôr assim, em várias etapas do casamento. Mas eu não tenho noção do geral. Eu preciso fazer esse levantamento, parar para fazer esse levantamento mesmo. Importante. Mas você pelo menos tem a noção de quantidade anual, né? Em termos de... eu queria que a gente falasse um pouco sobre a importância de network, das comunidades que você pertence, daquele que é um fator que te ajuda muito, né? Demais. Sozinho é muito mais difícil quando a gente está dentro de um nicho, ter uma oportunidade de estar dentro de uma mesma comunidade e a gente lidando com pessoas que às vezes até fazem serviços diferentes do nosso, mas o público é o mesmo, eu acho que já é um outro cenário, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até porque você tem experiências em outras comunidades, né, de profissionais, na parte com os artesãos, enfim, já liderou movimentos bem interessantes, culturais. Então, eu queria que você contasse um pouco da importância disso, assim, nesse processo da evolução da empreendedora e para o seu negócio também. Total. Uma coisa que eu sempre gostei muito foi de relacionar. Então, isso nunca foi uma dificuldade muito grande para mim. E tenho uma mãe comunicadora, que inclusive é storyteller, né? Então, ela tem mestrado em storytelling, escreveu um livro sobre storytelling. Então, é uma pessoa que muito me influenciou a vida inteira. Inclusive, já trabalhou comigo no Biscoito Maria. Ela, inclusive, que foi na rede. Então, isso para mim sempre foi uma coisa muito importante, essas conexões, né? E 10 anos depois, eu te falo, assim, que realmente isso foi um acerto, sempre ter valorizado essas conexões. E dentro da Rede Vestidas de Branco, por exemplo, né? Você vê, na primeira edição que eu participei, que foi ano passado,
Eu já fiz uma super parceira, que é a Dani da Casa Grande Joias, que a gente já construiu uma collab, várias collabs, na verdade, que a gente já trocou clientes. Então, assim, eu já fortaleci ela com clientes, ela já me fortaleceu com clientes, por conta das parcerias, das conexões que a gente fez. Tem o William do Brigadeiro também. Mas muitos outros parceiros, os próprios cerimoniais, né? Eu tenho cerimoniais parceiros aí até de outros lugares que não são só de Belo Horizonte, que me trazem muito clientes potenciais, porque já entendem o que é o meu trabalho. A nossa parceria, a nossa troca. Então, assim, as ideias que eu tenho e aí que eu vejo que eu tenho pessoas potentes para agregar, para essas ideias saírem do papel, porque a gente não faz nada sozinho. Então, né, a gente está aí com uma ideia para pôr em ação juntas também, que eu acho que é uma coisa que também vai agregar para o mercado de casamento. E aí, sozinha, às vezes, você não consegue executar. Então, trazer pessoas que têm essa potência. Eu acho que, gente, decidir empreender, você precisa desenvolver essa habilidade de conversar de e uma conectar. rede de não tem jeito. network ali, né? Até porque você vai, às vezes, precisar de uma indicação de um fornecedor, de uma indicação de uma pessoa para trabalhar para você. Se você tem uma rede boa, é até uma pessoa que você confia para você pedir uma indicação, sabe? Então, é para tudo, serve para absolutamente tudo. Para você ser indicada, para você indicar. Porque também seus clientes ficam muito à vontade quando você tem boas indicações. Então, eu tenho clientes que falam assim, Ana, você sabe alguém para poder fazer isso e aquilo? Aí eu tenho indicação, a pessoa vem me agradecer. E parece que o meu trabalho fica melhor porque ela gostou daquela indicação, sabe? Então, eu acho que isso é o básico. É o básico mesmo. Vamos tentar fazer um bate-bola. Ser tipo Marília Gabriela. Nossa, eu quando o assunto fala na hora, dá um branco. Então vamos tentar fazer. Ah. E eu não mandei antes, porque justamente a ideia é pegar a pessoa de supetão. Eu vou ficar aqui tremendo com a boca assim. Vamos lá, então vamos. Paixão. Histórias. Meta. Conexão com emoção. Conexão com emoção. Futuro. Transformação através da arte, do afeto. Sonho. Eu acho que equilíbrio. Equilíbrio da vida pessoal com a profissional, com leveza. E transformar através desse equilíbrio. Hobby. Dançar. Tudo a ver, na verdade. E, por último, medo. Já estou trabalhando nele, mas arriscar. Sempre foi meu medo, meu grande medo. Ok. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada, eu adorei! Adorei mesmo, gratidão. Obrigada mesmo. Foi ótimo. Gratidão, foi uma delícia. Fluiu, né? Fluiu. Foi Achei legal. muito bom. Obrigada muito bom, mesmo. Obrigada. Pronto!